Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Mais uma vitória na conta do Felipe Luiz, líder do grupo da Libertadores e junto com o Palmeiras e São Paulo, são os únicos brasileiros a vencer nessa primeira partida pela Libertadores. Pedro liberado, Gerson, Arrascaeta, Wesley e Plata já viajaram para a Bahia para encarar o Vitória. Tudo isso e muito mais aqui no canal Bem Posicionado, as principais notícias do Mengão e ainda aquela resenha diferenciada. Vamos organizar porque é muito assunto, galera. Simplesmente o Flamengo venceu ontem, o Táchira fora de casa, jogo difícil, com o gol do Juninho, um atacante que acabou de chegar no grupo do Flamengo, vinha sendo um pouco questionado, afinal de contas, o Juninho não é exatamente aquele 9 que a gente está acostumado com o Pedro e está se adaptando ainda ao futebol brasileiro e ao grupo do Flamengo, ele que foi uma das contratações para essa temporada. Já fez gol de título, já fez gol em Libertadores, mas a gente ainda sente o Juninho ali um pouco travado, ainda não se sente em casa aqui no Rubro Negro, mas vem trabalhando firme, entrou no segundo tempo e foi responsável pelo gol da vitória do Mengão. Como atacante vive de gols, esse papel ele está cumprindo muito bem. E claro, ele disputa a vaga só com o Bruno Henrique e com o Pedro em breve. Juninho, você tem que continuar se dedicando muito, porque essa camisa 9 do Mengão está disputadíssima. Pegando um gancho dessa camisa 9, o camisa 9 do Mengão já recebeu alta, já treina com o grupo e já está à disposição. Exatamente. O departamento médico do Flamengo está quase zerado. Somente o Vinha, o lateral esquerdo, teve uma lesão muito mais grave do que a do Pedro, continua lá e provavelmente aí nos próximos 2 meses estará fazendo seu retorno. Todas essas informações foi do canal Flazoeiro. O Flazoeiro acabou de postar isso, porque ele teve acesso ao médico do Flamengo, lá na cidade da Venezuela, e trouxe essas informações quentinhas pra gente, beleza? Então é o seguinte, Gerson, Arrascaeta, o Plata e o Wesley já estão indo para a Bahia para se preparar para encarar o Vitória no domingo. Esse jogo tem tudo para ser um espetáculo. Afinal de contas, o Flamengo vai poder entrar com força máxima. Tem uns caras que estão conseguindo espaço com algumas ausências. Por exemplo, o Cebolinha ontem foi titular, que não vinha sendo há muito tempo. O Luiz Araújo mais o Michael. Michael acho que está um pouco abaixo, também deslocado de posição. Então, o Felipe Luiz, para o jogo contra o Vitória, vai ter simplesmente 100% não, porque o Pedro ainda não foi relacionado para essa partida, mas vai ter ali grande parte do seu elenco para poder fazer uma excelente partida fora de casa. Agora, sobre o Gerson, já está sendo feito a assinatura do contrato do Gerson. O Gerson teve um aumento de 50% de seu salário e tá todo mundo rindo à toa. O Gerson não vai ter o maior salário do elenco, porém tem um dos maiores salários do Rubro Negro e em cima do salário dele teve um reajuste de 50%. Resenha do Gerson sendo finalizada, o Flamengo simplesmente está se preparando com todas as forças para o Campeonato Brasileiro. Ficou muito nítido para mim, com a formação que o Felipe Luiz levou para encarar o Táchira, que ele levou um time titular e os reservas já eram, digamos, o terceiro reserva. O Flamengo vai dando todas as pintas que não abre mão do Campeonato Brasileiro. Por isso, contra o Vitória, fora de casa, Arrascaeta, Plata, Gerson, Wesley, vai o que tem de melhor. O Varela fez uma boa partida ontem, mas muito contido. O Ayrton Lucas também fez uma partida ontem um pouco mais defensiva. E contra o Vitória, acredito que vai ser o filipismo que vai entrar em campo. Voltando a falar do grupo da Libertadores, o Flamengo foi o único do seu grupo que venceu, então assinou a liderança. O LDU, Deportivo Táchira e o Córdoba. O Córdoba e a LDU empataram, então o Flamengo já é líder do seu grupo. A gente sabe que muita coisa vai rolar ainda, mas é muito bom começar vencendo. Infelizmente, outros times que começaram vencendo foi o Palmeiras. Meu parceiro. Jogo emocionante do Palmeiras, 3-2 fora de casa. Uma bela partida do Abel Ferreira e seus comandados. E o Palmeiras também é líder do seu grupo porque venceu fora de casa. O São Paulo com um golzinho do Alisson, de fora da área, um belo gol do Alisson, de fora da área, também colocou o São Paulo como líder do seu grupo
com 3 pontos, parece que esses estejam brigar até o final. O Botafogo sofreu bastante, o Bahia, o Fortaleza, tem uma galera aí que está sofrendo muito nos grupos e aparentemente o Inter também sofreu, o Flamengo, o Palmeiras e o São Paulo é a galera que vai comandar aí, vai ditar o ritmo do ano. Até o momento é isso. No Campeonato Brasileiro o Flamengo empatou, então já não está ali com 100% de aproveitamento e já busca contra o Vitória se recolocar ali entre os primeiros colocados. Jogo fora de casa, espera-se que vai ser um jogo bem difícil. O Felipe Luiz está se preparando, está estudando. Um dos programas esportivos da ESPN ontem que eu assisti falava muito dessa linha de 5. Provavelmente todo time que for jogar contra o Flamengo vai mudar a sua maneira de jogar para poder tentar travar o Flamengo. Então, dificilmente a gente vai ver grandes goleadas a favor do Flamengo, porque os times estão jogando muito fechadinho. O Tátira ontem jogou com uma linha de 5, uma linha de 4 e apenas um atacante lá na frente. Então, não acredito que o Vitória, por ser o lanterna da competição, vai jogar exposto no domingo. Então, tem tudo para ser mais um jogo muito truncado, muito fechado. A vantagem do Flamengo é que vai estar com força máxima e descansado. O Wesley, que se apresentou à seleção brasileira, então não teve esse respiro na data FIFA. Teve agora que se resguardar, assim como o Plata. E o Gerson e o Arrascaeta voltando de lesão, liberadíssimos para esse jogo. E todo mundo aqui ainda sonha com o retorno do Pedro, que recebeu alta, mas a situação do Pedro é um pouquinho delicada, pela quantidade de meses que ele ficou fora, precisa voltar aos poucos. Então, galera, talvez aqui no Rio o Pedro já faça alguns minutos, seja pelo Campeonato Brasileiro, seja contra o Córdoba, pela Libertadores, que é um time de menor expressão. Dependendo do placar do jogo, se o Flamengo conseguir um placar mais elástico, um 3-0 ou mais gols, o Pedro já consiga entrar em campo. Não que ele não consiga contribuir com gols, mas depois de 7, 8 meses, o retorno é o jogo mais difícil. E é muito comum ter algumas lesões musculares nesse retorno, assim como o Neymar teve e outros que tiveram essas lesões musculares pós essa inatividade de muitos meses. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, agradecendo muito a vocês pela confiança. Para quem quiser ficar muito ligado nas informações do Flamengo, o canal Bem Posicionado está todos os dias trazendo aqui. Hoje é sexta-feira, então a gente vai continuar trazendo informações ainda nesse sábado e no domingo de manhã. Então fique ligadinho aqui que você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Flamengo. Tamo junto, não esquece de dar aquele like, não esquece de se inscrever, ajuda muito no nosso trabalho. Vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Fui, até o próximo.